pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje nós vamos falar de um bom exemplo de realização e de esforço pessoal. Hoje eu converso com o Manuel da Credinor. É assim que ficou conhecido esse superintendente, Manuel Divino dos Santos. Tal é seu empenho e dedicação para a instituição a que ele pertence. Vamos conhecer melhor os passos e sua trajetória, apesar de muita dificuldade que ele encontrou para galgar uma carreira profissional de sucesso. Vamos também conhecer um pouco mais sobre a Credinor e como essa instituição financeira cresceu, ocupando um lugar de destaque no ranking do sistema Crediminas. Manel, é um prazer te receber aqui para essa conversa fiada. E tem um ditado popular que eu gosto muito, que diz assim: a vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada. O que você acha desse pensamento? Olha, ele traduz muito sua coragem de viver? Boa tarde, telespectadores. Primeiro é um prazer estar aqui falando com você, com um nome maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa. Obrigada. Manuel Divino falando com a felicidade, eu vou te falar, combina, né, eu acho que tem muito a ver. E eu acho que escreveram que sabia que eu ia estar aqui um dia com você, porque eu não paro, não. Isso. Eu me sinto uma pessoa motivada, eu sempre estou preparado para enfrentar qualquer desafio. Não, eu sou aquele camarada também que o brasileiro que não desiste nunca. Não desiste nunca, é bem o espírito brasileiro, Isso. né? Ô, Manuel, eu fiquei muito impressionada com sua história. E eu queria, nesse programa, estar contando junto com você essa história, estar revivendo, não por uma questão até porque é uma história triste, uma história de dificuldades que todos nós temos na vida, mas para que isso sirva também de incentivo para muita gente que às vezes desiste na primeira dificuldade que encontra. Eu queria que você começasse a contar para a gente sua história, e lembrando, inclusive, os primórdios mesmo. Onde você nasceu, como você nasceu e que história é essa que aconteceu com você? Tá certo. Olha, são informações que certeza eu não tenho, mas a informação que eu tenho é que eu nasci na cidade de Porteirinha, numa região lá chamada Lagoa do Mato. Mais tarde, a minha mãe voltando para Francisco Sá, uma cidade também vizinha aqui de Montes Claros, e ali ela sem lugar para ficar, procurou então um fazendeiro da época, o Geraldo Alves Costa, conhecido por Geraldinho Dona Antônia, e que pediu para ele abrigo, que ela tinha eu e mais um irmão, e acho que tinha uma irmã mais velha também, e pediu abrigo, mas só que no momento que ela pediu abrigo, só estava eu e ela. Aí o Geraldinho, de pronto, falou: não, vou atender aquela dona. Passou então com a esposa dele, a esposa dele lá na porta da casa da minha mãe, para nos pegar. Aí, dona Nelita, quando saiu, saiu 3 meninos. Aí ela pegou e falou assim: mas Geraldo, você falou comigo que era uma mulher e um menino? Tem 3. Ele falou: eu falei que levava, eu sou obrigado a levar, porque eu ofereci ela levar para a fazenda para trabalhar. Então o Geraldo levou a minha mãe, nós fomos morar nessa fazenda dele, que eu não recordo o nome, e lá então ela ficou um certo tempo. Mas ela também não deu certo lá nessa fazenda, no trabalho, retornou para Francisco Sá. E ao voltar para Francisco Sá, ela foi trabalhar em um restaurante. Restaurante esse que eu tenho uma pequena recordação de apenas uma questão de uns 30 segundos de uma passagem com um desses meus irmãos, mas que não tem mais do que isso na memória. E a partir daí, então... Que idade você tinha nessa época? Estima-se 3 anos. Eu sei disso porque a informação também que eu tenho é que minha mãe, sem condições de criar a gente no fundo daquele restaurante, também nos deu. Até aí nós éramos 6, são 6, ela já tinha dado os outros e eu cheguei, então ela também tinha que me dar, que não tinha como criar. E ela então me deu para o meu avô biológico, que naquele momento também, acho que com uma certa dificuldade de cuidar, né? Porque ele já tinha um outro menino também. Eu estava nascendo um menino naquela época, filho dele, que é mais novo do que eu.
Então ele me levou e me doou para os empregados lá da fazenda dele, que essa dona, inclusive, é viva, felizmente, e ela tinha sido empregada doméstica da casa dele. Então você não foi criado por sua família original? Não. Você foi dado e uma família, então, de empregados de uma fazenda te criou? Isso. A parte de carinho, a parte de contato, de lavar roupa, de cuidar de menino, foi esse casal. Esse casal é vivo até hoje? Não, ele faleceu tem 3 anos e tem um fato histórico que eu ainda não conheço outro. Ele conseguiu sobreviver 30 anos depois de um AVC. E no dia que ele sentiu esse AVC, ele caiu no meu braço. Tá? Foi uma coisa assim, eu tinha ali meus 14 anos. Então o Geraldo, voltando aqui o Geraldo também, o Geraldo Alves Costa, conhecido Geraldinho do Antônio, tem uma história muito interessante. Que ele, ao longo do tempo, né, aí a gente conheceu e ele depois ficou sabendo que era eu, que era aquele menino que ele tinha dado essa oportunidade para a mãe. E mais tempo, depois lá na frente, eu trabalhando já na Minas Caixa, ele me comprou um consórcio de um carro, e isso ele transformou esse consórcio de um carro em um trator. E depois, já aqui na Credinor, ele virou um dia para mim e falou assim: eu tenho um trator na fazenda, foi você que me deu. Eu falei: mas se eu te dei, foi, porque eu comprei um consórcio na sua mão e eu transformei o consórcio desse carro em um trator. Mas tem outra coincidência. A minha mãe, já com uma certa idade, vai para o Rio de Janeiro morar com as minhas irmãs, e eu e Geraldo, a gente tinha uma amizade muito grande. O filho dele, Cláudio, me liga cedo: Manel, estou te ligando que meu pai acabou de falecer em Uberaba. O corpo dele vai ser velado na Santa Casa a tal hora. Tudo bem. A hora que chegar, eu estou indo lá. Tinha que ir. Só que quando eu estou na missa também de um colega nosso, o Luciano Cardoso, que completava aquele dia 70 anos, chegou a ligação para mim do Rio de Janeiro. Minha mãe tinha morrido. Coincidência demais. No mesmo dia, os dois, Geraldo e Geralda. Sabe? Sim. Então, foi um negócio que marcou. Marca, realmente. E aí? Como você é um homem forte e já superou tudo, Sim. Vamos terminar de contar essa história, Sim. Porque eu acho que ela vai servir para muita gente também, que teve nem teve o começo tão feliz, mas que pôde escrever uma vida mais feliz, como é a sua, né? E daí, você foi então criado por essa família, né? E aí você começou a trabalhar muito pequeno ainda. Então, com essa vinda da roça, né? Que lá a gente fala, cá para a cidade, né? Já existia cá para a cidade há muito tempo, né? Saía da roça e vinha cá para a cidade. Então a gente já tinha essa capacidade de sair da roça. E então eles chegaram em Francisco Sá e foram trabalhar lá no restaurante do meu pai biológico. E acontece que eu, nisso aí, eu então fui trabalhar, ali completando ali 7, 8 anos, então eu iniciei meu trabalho no posto, que também era dele, no posto de combustíveis. E desse posto você trabalhou como borracheiro, você trabalhou como frentista e você foi também cobrador nesse posto. Sim. E foi essa condição de cobrador que deu a você a condição de frequentar o Banco do Brasil também, onde você também cobrava de alguns bancários, né? Isso. E alguém descobriu o talento em você. Quem foi essa pessoa e depois disso, o que você foi fazer? Olha, eu trabalhei no posto, e, como você falou, essa parte aí de cobrança, e o Banco do Brasil, sendo uma empresa, uma organização assim exemplar, né, no nosso país, eu tinha a oportunidade de cobrar dessas pessoas. E como eles muito educados, pediam que eu colocasse as contas sobre a mesa e que eles faziam o cheque e eu recolhia depois. Isso eu fiz ao longo do tempo. Aí um certo dia o Eurípides Antônio Arcelo, que não está hoje mais no nosso meio, falecido, ele então, acho que vendo isso, né, o meu jeito de trabalhar, porque eu entregava as contas, voltava e me recolhia e aguardava. Quando eles me chamavam, eu ia até lá, apanhava essas contas com o cheque e voltava.
E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Quando foi um dia, eu fui convidado, então, para fazer um teste no Banco do Brasil. Eu acredito que eu fazia ali a 7ª ou 8ª série, ginasial, e eles me convidaram. Eu não tinha ainda 14 anos quando a minha carteira foi assinada primeiro. E aí você foi fazer um teste? E eu passei no teste. E passou no teste. Aconteceu um fato interessante nesse teste que chamou a atenção. Mas essa história você vai contar no segundo bloco. Eu volto já já.